Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eh, lá no primeiro ano, nós temos agora o link, né? É mais fácil para que a gente possa acessar a nossa disciplina e aí nós vermos a matéria desse momento, certo? Então, no PET 2, semana 1 e 2, o que a gente tem que fazer, né? Construir aqui com vocês, rapidamente, a turminha e próxima. Isso. Bom, o nosso tema para para essa primeira semana do PET 2 é falar um pouco sobre cultura, né? As percepções nossas, né? Sobre essa palavra. Nós temos uma série de questões para definir, mas o contexto aqui nos traz são as visões etnocêntricas, são as visões de preconceito, são as visões de que em vários momentos da nossa tradição nós trabalhamos de forma a atender às nossas necessidades e impor essas necessidades aos demais, como práticas e costumes que possam, de alguma forma, serem regras para um todo social, não considerando a diversidade existente no mundo. Então, isso é um grande problema. Ora, toda manifestação cultural ela é super importante. Não valorizo e nem coloco valor ou juízo de valor de que haja uma melhor do que a outra. Mas o fato é que a gente precisa entender que em vários momentos da história da humanidade, mesmo agora, né, nós temos divergências extremas e essas divergências não nos diminuem. Né? Essas divergências não trazem para nós um peso, né? Ou uma diferença capaz de nos separar, de nos limitar, que não nos permita relacionar com a totalidade das pessoas. E no mundo atual é exatamente o contrário. Né? Quanto mais diverso e quanto mais até estranho for, a gente passa a valorizar. No entanto, ainda acontecem, né, vários problemas. Né? Se a gente for pegar as comunidades indígenas, por exemplo, no Brasil, esse coletivo de pessoas sofre grande perseguição pela forma de se entender no mundo. E olha que nós estamos aí falando, né, de 1500, quando se chegou por aqui a grande forma de perseguição a esses povos, ela não muda, né? Ela não cessa. A ideia de catequizar, a ideia de querer fazer se tornar algo parecido com o europeu ainda permanece mesmo hoje. Então é curioso essa percepção nossa sobre o outro e a maneira como nós transferimos aos demais, né, as nossas formas de ser como sendo corretas. Então, é muito estranho, muito incomum ainda a gente não ter avançado nesse quesito do respeito, da diversidade e da quebra, né, dessas estruturas que, digamos, se congelaram, né, no espaço-tempo e nós tratamos disso como algo normal. Bom, então não é normal ter uma visão preconceituosa, não é normal ter uma visão etnocêntrica, não é normal nós continuarmos a julgarmos os outros ou os outros tipos de sociedades existentes a partir do nosso prisma somente, a partir da nossa vertente. Porque eu sou, por exemplo, cristão, porque eu sou branco, porque eu sou de uma determinada classe social. Isso vai causando cada vez mais dentro da sociedade problemas do que soluções. Vai amplificando ainda mais os preconceitos e as formas de perceber o mundo com mais naturalidade do que
soluções práticas que possibilitem uma vida melhor ou com relações melhores entre as diversidades. E nesse contexto, obviamente, esses formatos de organização social e de fazer com que um determinado valor se sobreponha aos demais valores existentes, vão promovendo, de certa forma, as questões relacionadas à desigualdade social também. Né? Porque quando nós limitamos o outro a um determinado cenário, nós não permitimos com que ele possa se expressar. E aí, obviamente, ele vai se limitando àquele local, como se fosse a única forma de existir para ele, e ele não tivesse outras possibilidades. Eu fico imaginando um indígena hoje, qual é o problema dele ter um iPhone? Né? Qual o problema do indígena ter um sofá na casa dele, ou mesmo uma cama? Por que ele tem que continuar indígena sem essas estruturas? Ele pode ser indígena e pode ser uma pessoa tecnológica. Isso não deixa com que ele seja menos índio, só porque ele aprendeu a usar as tecnologias. Né? Se for da vontade dele aprender, por que não? Né? Qual o problema? Agora, o que não pode acontecer é a gente impor a ele esse único formato de existência e extirpá-lo da existência humana. Do mesmo jeito, também a gente não pode se contentar em admitir que as pessoas vivam ou sobrevivam, por exemplo, no lixo, ou se permita a ideia de que elas estejam jogadas à própria sorte, ficando ao léu. Por exemplo, nesse momento agora de pandemia, a prefeitura da cidade fez uma atividade que eu achei super interessante, que foi abrir uma casa de abrigo que vai acolher as pessoas, que vai levar as pessoas que estão pelas ruas para um abrigo. Parece que é o segundo abrigo da cidade. Então isso quer dizer que a gente tem muita gente na rua. E aí eu não estou discutindo o porquê daquela pessoa na rua. Estou discutindo que é preciso que haja uma política pública de que a gente não traga o nosso olhar pernicioso, maldoso, preconceituoso sobre aquela pessoa, mas busque uma solução rápida, estratégica para aquela vida. Porque há uma tendência nossa de normatizar, de achar que tudo é bicho, né? O Manuel Bandeira traz no texto dele aqui para nós essa situação que é muito curiosa e triste ao mesmo tempo, porque nós ficamos com um olhar extremamente engessado, cristalizado, envidrado, digamos assim. Essa palavra não existe, óbvio, mas nós paralisamos o olhar e aí acaba que nós não sentimos afeto sobre o problema do outro, né? E aí o que acontece? As desigualdades vão se amplificando, vão aumentando cada vez mais e as soluções passam a não existir. Então isso nos preocupa muito e quando a política pública existe e ela atende rapidamente a essa demanda, eu creio que seja um momento de solução, porque eu não quero trazer o mendigo para minha casa, eu não quero trazer o morador para minha casa, mas a prefeitura criou um espaço que é público, que é coletivo, com dinheiro que é público, que é coletivo, para atender essas pessoas. Eu posso ajudar. Eu posso, por exemplo, levar um tênis, eu posso levar uma roupa, eu posso levar uma comida, eu posso levar um travesseiro, um colchão, enfim, eu posso ajudar. Talvez eu não tenha as condições de trazer para perto de mim, beleza, mas eu posso ajudar aquele espaço. Então, faz parte, enquanto eu, cidadão, querer buscar diminuir as desigualdades sociais existentes e mais, não aceitá-las. Né? Não achar normal o lixão, por exemplo, não achar normal a pessoa viver na rua, não achar comum as pessoas não terem o acesso à educação, à saúde. Eu não posso simplesmente acreditar que eu estou dentro da minha bolha particular e permanecer nela. Isso não é saudável do ponto de vista social e individual também, óbvio. Né? É bacana ser solidário e é bacana saber que há pessoas que estão em prol dessa melhoria na sociedade ou da sociedade. Então, perceba, tratar das questões culturais, das questões das desigualdades sociais,
das questões relacionadas à desigualdade social são muito pertinentes, né? Fazem vínculo constante. E é claro que nós somos longe de um plano ideal, mas nós podemos, de alguma forma, atuar e buscar soluções que sejam práticas, tanto para diminuir os problemas relacionados à desigualdade social, como também para entender as múltiplas e diversidades existentes no mundo em relação à forma de ser de cada povo, de cada sociedade. Eu quero indicar um super filme de 2009 que eu ainda não achei para baixar, mas se vocês tiverem, legal, que é o Avatar. O Avatar trata muito sobre isso, sobre cultura, sobre diferenças de povos, de grupos sociais totalmente diferentes e como que funciona, né? A ideia de dominação, de imposição, é bem interessante. Eu acho que dá para fazer links legais com a proposta do Sociologia PET 2, semana 1 e 2. Procure dar uma olhada, procure ver aí os vídeos que a gente coloca para vocês aqui e responder as questões. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus.